Sim, no meu entendimento, quem gere o contrato entre a Copasa e é a prefeitura, que hoje no caso está até suspenso, já faz anos. Eu acho assim, eu acho a posição da prefeitura muito passiva em relação a isso, porque assim, quem negocia taxas, melhorias, seria ela no caso, sabe? Esse contrato está suspenso faz mais de anos, deve fazer uns 2 anos em alguma coisa, assim, 1 ano e meio, 2, que não está em vigor, assim, uns contratos assim de longa data, 30 anos, sabe, 20 anos, eu acho que isso aí tem que ser espaço menor, assim, sinto que a relação entre Copasa e cidadão é muito abusiva, porque não tem outra prestadora de serviço, não tem concorrência, eu não né? tenho a possibilidade de escolher uma outra pessoa para estar fazendo isso. Existem leis que protegem o consumidor, por exemplo, assim, ó, a Lei 25.707, que obriga as concessionárias a estar informando com 72 horas de antecedência em caso de interrupção, em caso de corte, inclusive por falta de pagamento, com motivações claras do que aconteceu. Sim, eu acompanho. Tem um projeto dele lá de lei, que está na Assembleia Legislativa, o de número 4028, que pede mais transparência quanto ao consumidor. Mas assim, eu no meu coração, assim, eu tenho certeza que quem paga a conta também, pouco interessa os motivos pelo qual o serviço está sendo suspenso, quanto tempo vai voltar, e sim o porquê que está sendo e o que foi feito para que isso não aconteça. Aí, tipo assim, eles mandam ofício para a Copasa não é subordinada ao legislativo, Saulo. Nem ao executivo, se você for parar. Apesar dele negociar, ela tem uma hierarquia. Eles vão lá fazer uma visita lá para ver as condições. Pô, muito bacana aquilo lá, eu entendo. Você está me entendendo? Só que eles apertar o funcionário que está lá, ele é subordinado. Ele não vai ter força para resolver, ele não né? Ele tem um salário família. Por mais que ele seja concursado e lá e tal, ele não vai apertar o chefe dele e vai falar assim, eu recebi essa... Estou te passando. Aí você chega lá e fala assim, achei que tinha lacre, tinha não sei o quê, tinha aquele outro jogado no chão. O chefe dele sabe que está naquelas condições aqui. A gente teve alguns funcionários daqui, era de histórico, dava-se oportunidade para o pessoal daqui. A gente voluntariamente, com experiência, no instantinho voltou, pelo que eu fiquei sabendo, no instantinho voltou o reabastecimento. Mas enfim, assim, para mim, cidadão, como cidadão, como representante, interessa o que foi feito para que isso não mais aconteça. Isso. Você está me entendendo? A Copasa gera isso aqui há meio século, 50 anos, por exemplo. Eu acredito que aproximadamente a prefeitura fazia esse serviço. Houve um momento que a Copasa passou a fazer. Inclusive tem muita tubulação aí que foi a própria prefeitura que fez, nem foi ela toda, tem sabe? Infraestrutura, no caso. Mas assim, ainda aí manda-se ofício. Eu acho que esses ofícios que eu mando para a Copasa, cara, muitas das vezes serve para tipo, população, eu estou fazendo, mas não é o caminho. Sabe, igual eu estou te falando, não vai surtir o efeito desejado. Nós não somos tratados como ordinário, como rotina. Você pode ver que as manutenções são feitas aqui em finais de semana, em feriados. O gestor daqui gere outras cidades, por exemplo, Itaú, a empresa terceirizada trabalha lá de segunda a sexta, ela vem aqui ganhar uma extra, o funcionário vem aqui ganhar um extra. Uma hora extra, vem no sábado, ele não está com prioridade. Segunda-feira é de dar apoio em Fortaleza, seja uma tubulação, não tapa buraco. Ou a empresa, aí eles mandam a resposta, vão fazer visitinha, vão ver, mandam ofício para. Mas assim, eu acho que como a prefeitura, como gestora, ela devia exigir um termo de ajustamento de conduta. O que foi feito? Eu exijo que seja isso. Ainda que seja recebido com pouco caso ou com descaso, que muitas vezes quando a gente vai, vem um deboche, vem com sarcasmo, mas ainda assim, eu preciso, quando eu digo o que foi feito para que isso não aconteça, eles alegam, foi fenômeno natural, foi enchente, foi chuva, foi falta de água. Isso é previsível, sim. Eles não conseguem prever que vai chover hoje, que vai chover amanhã, mas eles sabem que vai chover, que de repente vai... muito mal dimensionado. Não existe um plano de contingência emergencial. Há mais de 50 anos, por exemplo, a captação não é tão antiga ali, mas já tem anos. Mas há mais de 50 anos, a caixa de recalque lá em cima é a mesma, a população cresceu, não é mais a mesma população de 30 anos atrás. Eles trabalham com uma bomba só. E a sobressalente? E em caso de falta de energia?
Eles não têm que ter um gerador? Eles não deveriam ampliar aquilo à medida que a cidade está crescendo? Verdade. A usina, não, a estação de tratamento com falta de energia, não só a bomba, mas ela não precisa operar? No pior das hipóteses, caminhão-pipa para fazer esse transbordo. Não só para da estação de tratamento para a estação de recalque, mas para captação até a estação de tratamento. Mas mesmo com um caminhão-pipa, dependendo, ele vai precisar de energia ainda, né? Não, mas o caminhão-pipa, por exemplo, assim, se ele tem um gerador lá, ou se ele tem a água tratada lá, ele pode pegar a água tratada e levar para a estação de recalque. Ele precisa bombear para lá, ele não tem energia, ele não tem um gerador, mas ele tem um caminhão-pipa que ele pode levar para o recalque. Se eles tivessem uma caixa maior, eles teriam, por exemplo, eu tenho, estragou agora, essa caixa consegue resistir 24 horas, uma caixa maior, até eles ganhariam tempo para estar resolvendo e a população não sofreria com essa questão. Entendi. Você está me entendendo? Eu acho assim... O interrompimento de água seria bem talvez nem localizado. Talvez né? até nem teria, sabe? Porque a água poderia ser distribuída por gravidade. Eles nem precisariam, eles precisariam de bombear até a estação de recalque. Mas não tem melhoria, não tem exigência, não tem imposição, não tem pedida. Você está me entendendo? Falta funcionário? Tinha mais, hoje tem um. Eles vêm fazer medição, conta de água atrasa. Às vezes eles fazem média. Às vezes, por exemplo, por alguma coisa, você tem um vazamento na sua casa, supomos a sua conta de água foi elevada, no mês da frente ela vem na média da anterior. Não quer dizer que você gasta 600 mil contos. Você gastou por algum imprevisto, ou gastou um pouco mais, no mês da frente vem com média. Quando a água acaba, eles não informam para a população, assim, vai acabar com antecedência conforme o Código do Consumidor faz. Eles não informam o motivo, eles não informam quando vai voltar. E igual eu estou te falando, para quem paga, pouco interessa o porquê e quanto tempo vai voltar. E sim o que foi feito para que isso não aconteça novamente, que é um plano de contingência, por exemplo, bomba sobressalente, gerador, não só na captação como na estação, um tanque de recalque, um reservatório maior para que não haja interrupção e eles possam ter o tempo para sanar isso. Respeito com o cidadão, quando acaba a água aí, eles pagam pelo ar, que passa pelo registro. E tem muita reclamação de quanto de água em excesso aí muito alto, né? Mas aí isso é evidente que passa lá e o registro está rodando, ele paga por aquilo. E segundo, quando é o ar, ele roda bem mais rápido. E a pessoa pergunta assim, você vai me pagar por aquele dia que não teve? Não, você não gastou a água aquele dia que não teve, você está me entendendo? Mas assim, se tem o ar, se está rodando, tem cobrança. Tem a taxa que chega até na casa do cidadão, no meu coração, enquanto isso não for repassado para a Copasa, eu acredito que o executivo tinha que ser mais presente. Se a Copasa não tem, eu não sou perito, eu não sou técnico, mas eu estou falando que eu acho que a empresa tem tempo hábil, tem técnico para isso, eu não preciso saber de mencionamento. Mas assim, eu tenho um entendimento que tem a necessidade, que não pode haver a interrupção. Eles são obrigados a ter um plano de contingência. Se a prefeitura não tem condições de exigir isso, procure isso numa esfera maior. Quem zela pelo interesse público, pela coletividade, por práticas abusivas, é o Ministério Público. Sabe? Entendi. Quando eu estou te falando que a pessoa não sabe, às vezes, o poder que tem, não adianta você mandar o ofício para lá, para um funcionário que é subordinado. Eu solicitei para o meu procurador. Ele não chega na pessoa que precisa chegar. Eu solicitei ao meu procurador, é uma coisa que eu vou estar fazendo, por isso que eu falei, eu nem vou apresentar, porque eu ainda está no desenrolar, as horas vai me atender. Eu solicitei todos os ofícios que foram enviados para a Copasa e para o Executivo solicitando medidas em relação a isso, e eu vou levar ao conhecimento do Ministério Público e eu vou solicitar a abertura de uma ação civil pública para analisar a conduta da Copasa. Eu acho que ela é abusiva. Entendi. A população está refém disso aí. Você está me entendendo? E tipo assim, adianta eu mandar o ofício para lá? Eu não vou ter retorno, Saulo. Eu não vou ter um retorno. Né? Eu vou, de repente, eu até posso estar passando, eu mandei um ofício, eu mostro para a sociedade, mas assim, não é o caminho, eu acho que eu posso mais. Você concorda comigo? Concordo. Então eu estou fazendo isso, sabe? Eu juntei a minha documentação, eu estou esperando o agendado
com a promotoria e vou levar o conhecimento e vou solicitar que seja uma análise, que seja um termo de ajustamento de conduta. Eu acredito que a prefeitura podia ser mais efetiva, levando ao conhecimento do Ministério Público, amparada por ele, de repente, locasse bombas, locasse gerador, talvez até caminhão-pipa, e fazer o que eles não fazem, porque a população não pode arcar com isso. E repassar esse custo. Enquanto a Copasa não sentir financeiramente, é confortável. É zona de conforto, verdade. Saulo. Não sei se você concorda comigo. Essa é a minha visão. E se o caso for que ela já vem dando indícios da possível privatização, porque eu ouvi isso em redes sociais, que a prefeitura subsidie um sistema autônomo de tratamento de água, como funciona em Passos. Sai. Essa é a minha visão. Isso que eu pretendo. É uma empresa terceirizada pela prefeitura. É uma autarquia municipal, só que ela se autorregula. É uma autarquia municipal. Que a Copasa não dá esse aporte, não trata o cidadão com respeito. Eu acho que cabe ao Poder Executivo, que cabe ao Legislativo correr atrás de mecanismos para que o faça de maneira adequada, suficiente. O que não pode é a gente arcar com isso. Da mesma maneira que é imputada uma multa, os juros, quando o cidadão não paga a sua conta, deveria ser repassado. Se cobra taxa, por exemplo, pela CEMIG de iluminação, se teve um corte, teve um corte imprevisto que aconteceu aí, teve que cortar água 2, 3, passou a ser abusivo, ele merecia um desconto na sua conta. Ele merecia ser ressarcido. Não adianta ele ir lá e a Copasa ir lá correndo e abastecer a caixa do hospital. Tem cidadão que não tem uma caixa suficiente em casa, tem cidadão que não compra uma água mineral, tem cidadão que não tem condições, água para fazer comida, tem cidadão que tem uma pessoa... pois no hospital tem gente que tem situação de acamado em casa, tem gente que faz tratamento oncológico, tem gente que tem criança, tem gente que vive disso, um lavador, que precisa disso para empreender. O senhor é empreendedor, o senhor sabe disso, sabe? É necessidade básica a água. Exatamente. Essa é a minha visão, Saulo. Eu me sinto na obrigação de não só como legislador, porque o senhor merece respeito, uma satisfação do que eu estou fazendo, sabe? Então, assim, sou uma pessoa acessível, não sou produtor de conteúdo, como eu te falei, admiro muito, não me sinto à vontade, mas me sinto na obrigação de estar passando, sou uma pessoa acessível, eu me sinto na obrigação de estar passando a minha opinião, o que eu pretendo estar fazendo, e vou estar trazendo para você esse desenrolar do que a promotoria me falou, do que ela me recomendou, se o caso for, ela recomende para o executivo subsidiar ações voltadas talvez à estatização, assumir a vez da empresa, mas a população não pode arcar com isso. Veja bem, somos reféns. Eu não posso contratar outra empresa para fazer isso. Eu não tenho a liberdade. Por causa de contrato, no caso, né? Não existe espaço para isso. E ainda só tem ela aqui. A tubulação, a central de tratamento pertence a ela. Não existe outra operadora aqui que eu possa estar utilizando aqui. Eu sou refém. Estabelece uma relação de refém e abusiva por causa disso. Entendi. Então, mas existem leis que, no caso por exemplo, no caso da Copasa, ela não cumprir com o trabalho dela, que é manter a cidade abastecida com água de qualidade, e ela não cumprir com esses estatutos, a prefeitura pode sim assumir o tratamento de água. É isso que eu digo. E ela pode repassar ou não custo para a população, quando tem cidades que não tem custo com água. A prefeitura faz o tratamento e as pessoas não têm esse custo com água, é uma água gratuita. Mesmo que essa água não seja gratuita, mas quem sabe, num caso desse, pelo menos com um custo mais acessível para a população. É isso que eu digo, em negociar taxas. Por exemplo, ela tem a liberdade, ela gera um contrato, ela tem a liberdade para negociar taxa, impor multas, do mesmo jeito que o cidadão paga. Eu acredito, ela fere a lei do consumidor quando ela deixa de fazer isso. Ela assumiu, hoje está assim, mas ela assume o compromisso de fazer dentro de todas as normas. E uma vez que a prefeitura se mostra inapta, inerte, eu vou estar procurando o Ministério Público.
Entendi. Eu solicitei, estou fazendo juntada de documento e vou fazer uma moção, vou pedir uma abertura de uma ação civil para apurar a conduta da Copasa nesse município. E se o caso for o Ministério Público, eu torço para que ele estabeleça um termo de ajustamento de conduta, para que a doravante, ela tenha um plano B, um plano C, ela consiga sanar a ausência disso aí. Se está faltando mão de obra, que contrate. Entendi. Eu acho que o que não pode é a população arcar com isso. É desumano com quem fica sem, é desrespeitoso com quem paga, é indelicado, eles não fazem nem a sangria do sistema, chega aquela água imunda após a interrupção do tratamento. Exatamente. O senhor é cidadão daqui, o senhor sabe do que eu estou falando. Exatamente. Pelo senhor. Se o senhor tiver em mãos, por exemplo, eu estou correndo atrás de uma pessoa que falou que tinha, ela falou assim, apagou e tal. Se o senhor tiver vídeos que de repente possam subsidiar essa pedida minha, eu gostaria de anexá-los ao meu pedido na promotoria, por exemplo, de um registro rodando com a torneira aberta e sem água, talvez a água saindo da torneira encorparia minha denúncia. Renan, e mais uma coisa que eu gostaria de perguntar para você em respeito a essa privatização. Não seria o caso da prefeitura estar fazendo esse trabalho? O que precisaria para isso? Vocês têm informação sobre isso? O SAI é uma autarquia municipal. A prefeitura, de uma certa forma, ela abraça essa responsabilidade, uma vez que essas empresas não têm condições de estar honrando com seu contrato. Eu acho que seria uma opção. Eu acredito, sim, não é uma transição imediata, requer transição entre o sair e começar a outra. Eu acredito, sim, que o Ministério Público não autorizaria, a partir de agora eu não saio, a população ficar à mercê de 100. Eu acho que é um período de transição, mas é, assim, uma coisa de se ponderar, de se pensar. Porque além de correr atrás dessa parte de não faltar mais água, de a água ser uma água realmente potável, que hoje tem muita gente que não bebe dessa água. Também seria o caso também de correr atrás de um custo menor para a população pagar. Sem dúvida alguma. Periodicamente, os órgãos de fiscalização exigem da Copasa análise em órgãos que tomam conta eles enviam dentro dos parâmetros que a água é potável, é insípida, inodora, e o município, no caso, quem trata de epidemiologia e zoonose aqui no nosso município, eles fazem a análise, está dentro do parâmetro, mas assim, quando acaba, é inegável a condição que essa água vem. Exatamente. Sabe? Até mesmo porque muitas das vezes essa impureza não vem lá da caixa. Às vezes essa impureza está no caminho entre a caixa e a população. Que seria a manutenção. Exatamente. Você pode ver que o asfalto é cheio de buraco. A obrigação deles está tampando isso aí. Faz a manutenção e fica lá, né? Fica lá, fica dias esperando até eles voltar. Muitas das vezes o executivo assume isso. Para que a população não seja lesada. É dinheiro que poderia ser investido em outra coisa. Educação, na saúde. Sem dúvida alguma. Não, é isso aí mesmo. Renan, agradeço muito aí o depoimento seu aí, muito explicativo. E vamos junto correr atrás aí de melhorias. Agradeço eu pela oportunidade e conte comigo. Gostaria de deixar aí uma mensagem para a população de Fortaleza de Minas? Um abraço. Eu agradeço a oportunidade, a Deus em primeiro lugar, e eu estou à disposição no que eu puder fazer para a população.